Fala pessoal, hoje eu quero falar sobre uma vulnerabilidade dos fones de ouvido Bluetooth. Provavelmente o que vocês estão usando no seu laptop, no seu smartphone, é uma vulnerabilidade que permite a um atacante que esteja perto desse fone Bluetooth, né, desse dispositivo, parear com ele sem a permissão do usuário, o que permite escutar e tocar áudio nos seus fones e também pegar algumas informações que, dependendo do fabricante e aquele serviço de encontro no meu fone, poderão permitir rastrear o dispositivo e também rastrear a pessoa, né? Nós vamos falar um pouco mais em detalhes, tecnicamente, e sobre as implicações de segurança disso aqui, mas antes disso, deixem um like, se inscrevam no canal, sabe como é que é, né? O roteiro vai estar ali na descrição, com todos os links e a explicação de tudo que a gente fez aqui. Temos também maneiras de apoiar, mas agora, depois de todos esses avisos, vamos lá pro vídeo. Então, pessoal, como referência, vou deixar esse artigo aqui da Ars Technica, mas para explicar, resumir, né, o que é, eu tirei esses parágrafozinhos dele. Emparelhar dispositivos Bluetooth pode ser complicado, mas o Google Fast Pair torna um processo quase perfeito. Infelizmente, isso também pode deixar seus fones de ouvido vulneráveis a ataques remotos. Uma equipe de pesquisadores de segurança da Universidade KU Leuven, na Bélgica, revelou uma vulnerabilidade chamada Whisper Pair, que permite que um invasor sequestre dispositivos com Fast Pair ativado para espionar os proprietários. Então notem, pessoal, isso aí é uma vulnerabilidade dos fones Bluetooth que usam esse protocolo Fast Pair do Google. Quais deles usam? Muitos. Nós vamos falar sobre a lista deles ali em seguida, mas qual é outra problemática também? Geralmente a gente não consegue desabilitar essa funcionalidade Fast Pair dos fones. Sobre a vulnerabilidade aqui, o que diz no artigo. A falha surge de uma implementação incompleta do padrão Fast Pair. Dispositivos Bluetooth que recebem uma solicitação de conexão Fast Pair devem aceitá-la somente quando estiverem no modo de emparelhamento. No entanto, os pesquisadores afirmam que muitos dispositivos falham nessa verificação e se emparelham mesmo assim. O Whisper Pair força a conexão por meio de um processo de emparelhamento Bluetooth padrão. Aí eu deixei o link aqui da CVE também, né, que é do banco de dados que faz o monitoramento dessas falhas aqui, a falha específica, deixei o link para vocês. E antes da gente ir mais longe, vamos fazer um resumo de tudo para todo mundo entender qual é o perigo disso, como é que vai ser afetado, tá? Essa vulnerabilidade ela é bastante séria, mas a gente precisa entender o vetor de ataque e o modelo de risco que a gente corre, tá? Porque não é todos os fones Bluetooth do mundo ou de uma região com apertar de um botão que vão ser hackeados e daí as conversas das pessoas vão ser baixadas, gravadas. Tem uma maneira que isso precisa ser feito, tá? Então, é possível parear dispositivos que sejam vulneráveis numa distância de 10 a 30 metros. Essa é a distância de conectado Bluetooth. Então, se você sabe que o seu fone não funciona depois de 5 metros, ok, eu estou vendo que em 5 metros aqui na minha distância não tem ninguém tentando me hackear, porém, vários dos fones funcionam a 10 a 30 metros de distância, então você poderia ver uma pessoa com um laptop lá digitando alguma coisa, ela poderia estar usando isso para invadir o seu fone. Pareando o dispositivo usando essa vulnerabilidade, a gente pode tocar ou gravar áudios usando esse dispositivo. Alguns aparelhos eles oferecem um serviço de localização com o pareamento do dispositivo para que vocês encontrem os seus fones, encontrem a sua caixinha Bluetooth, tá? E esse ID do dispositivo ele pode ser vazado e ele pode ser usado para rastrear a localização se vocês usam esses serviços de rastreamento. O fone que eu testei, quando você instala o aplicativo da marca dele, ele realmente tem esse serviço. Ele diz assim, você gostaria de compartilhar a localização do telefone com o seu dispositivo para que você possa encontrar ele depois. Então, eu realmente tinha esse serviço ali que eu não estava usando, mas se vocês estão usando, teria que ter cuidado. Uma coisa importante, não é só os usuários de Android que estão vulneráveis, o fone que responde a esse protocolo. Então, mesmo que você tenha um iPhone e você usa um fone que é vulnerável a isso, mesmo que você use no seu laptop e você usa esse fone, o seu fone estaria vulnerável a ser pareado desse jeito. Geralmente não existe a opção de desabilitar o protocolo Fast Pair, então muitos estão vulneráveis. E o Google mitigou essa vulnerabilidade no Android, mas a atualização no fone ela depende dos fabricantes. Então o que vocês têm que fazer é ir nos seus aplicativos, por exemplo, no Android, quando tem um dispositivo Bluetooth, ele tem uma opçãozinha lá que é baixar o aplicativo do fabricante, isso está dentro do menu Bluetooth. Ou você pega o nome do seu fone, pega o nome do fabricante do seu fone, procura na Play Store se tem um aplicativo oficial deles. Ou você vai no site do fabricante e procura ali. Então, para se defender disso, a princípio a gente está precisando da atualização dos fabricantes. O fone que eu tenho, que eu não vou dizer especificamente a marca, pelo que eu vi não tem atualização ainda e eu vou falar que eu fiz uns testes com o meu fone. Aí assim, os pesquisadores, tá? Eles fizeram um videozinho tentando mostrar o risco. Então, como tem um videozinho, como tem um negócio visual, eu vou mostrar aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. E eu vou descrevendo aqui para quem tá só ouvindo no áudio, né? Eles estão numa sala de aula e tem um magrão sentado lá atrás com um laptop e vai entrando, né, os alunos e todos eles têm um fone pendurado no pescoço, estão com um fone Bluetooth no ouvido
e também com seus dispositivos, e daí mostra, né, algumas pessoas tendo conversas, tipo, tem 2 pessoas aqui que estão conversando, porque a gente tem que ir naquele café que abriu ali, não sei o quê. E daí, a princípio, todas essas conversas poderiam ser gravadas pelo Bluetooth, né. Aí, eventualmente, aqui agora tá chegando a professora e diz assim, ela é o alvo aqui, que a pessoa tá querendo espionar. Ela chega com o fone na mão também, ele pareia o dispositivo Bluetooth do fone dela. Aí depois, né, tá mostrando ela tá saindo da sala aqui, dramatização, tá ligado? Os pesquisadores e os alunos aqui agindo como atores. Ela vai pra uma outra sala, e daí o cara que, né, pareou o dispositivo e tava usando o seu laptop, ele tá sentado na sala de aula ainda, e ela tá tendo uma conversa com uma pessoa sobre, enfim, algum assunto sigiloso, né? E daí ele tá conseguindo monitorar essa conversa. Enfim, eles fizeram uma dramatizaçãozinha. O que os pesquisadores não fizeram? Não publicaram ainda o paper, porque eu fui procurar para ler e eles disseram, no futuro, quando tiver, citem nosso paper, e eles não lançaram uma prova de conceito, tá? Então essa vulnerabilidade, ela foi confirmada, ela existe, mas eles não fizeram um programinha que assim, rode, que daí você pode, né, invadir os dispositivos, parear os dispositivos para você poder testar nos seus. Porém, já tem alguns disponíveis na internet, né? Nós vamos falar isso em seguida. A única coisa que eu quero falar para vocês antes é que no site deles, eles têm uma lista dos dispositivos que foram testados e que são vulneráveis ou não. Pelo que eles falaram, eles testaram 25 dos fones mais populares lá na Europa. E daí, se vocês estão se perguntando que tipo de fones são afetados, né, lá do artigo da Ars Technica, o bug afeta mais de uma dúzia de dispositivos de 10 fabricantes, incluindo Sony, Nothing, JBL, OnePlus e o próprio Google. O Google reconheceu a falha e notificou seus parceiros sobre o perigo, mas cabe a cada uma das empresas criar correções para os seus acessórios, como eu disse. Aí, assim, eu falei, né, os pesquisadores não lançaram a prova de conceito que a gente pode testar, mas eu achei esse repositório, que é o Whisper Pair Proof of Concept, deve ter alguns outros, tá? Esse aqui, eu fiz o teste, dei uma olhada, parece quente, parece funcionar, e daí ele é um programinha Python que tenta conectar pro Bluetooth nesses dispositivos. Eu fiz o teste aqui com o meu dispositivo, né? Eu só substituí o nome e o endereço do dispositivo aqui para não expor a minha própria segurança, mas ele encontrou o meu dispositivo, ele rodou o teste aqui, ele conseguiu conectar no dispositivo, ele conseguiu pegar o modelo do dispositivo e salvar a chave que seria necessária para fazer aquele negócio de parear com o programa da localização, que no caso eu não uso, então eu não sei se ele conseguiria ver a minha localização em tempo real com isso aqui. Aí depois que acabou o teste, o meu dispositivo Bluetooth estava conectado no laptop, tá? Então realmente funcionou, porque o dispositivo não perguntou, tu quer parear, tu quer não sei o quê. Eu fiz esse teste e a princípio funcionou com esse dispositivo. Tentei com alguns outros fones que eu tinha mais antigos, não funcionou. E tentei com outros dispositivos Bluetooth, a princípio não funcionou, tá? E daí ele até fala aqui, implicações do que acabou de testar. Até mais ou menos 30 metros alguém pode forçar o pareamento com o seu dispositivo, não precisa de nenhuma interação do usuário. A chave do dispositivo foi escrita, então daria para fazer alguns acessos que precisam disso, e pode ser possível que tu use o Find Hub, que é esse aplicativo que tem no Android para achar os dispositivos. Aí o que eu disse? Eu instalei o aplicativo do fabricante e procurei se tinha alguma coisa, atualizar meu fone, só tinha uma coisa que dizia a versão do software que ele tava, mas daí eu pensei, ok, talvez ele tenha instalado a atualização de ter colocado esse dispositivo aqui. Eu tentei rodar de novo e realmente ele disse aqui, eu encontrei o dispositivo e eu não consegui conectar e parece que o dispositivo foi pateado. Porém, eu tentei outras vezes depois e ele conseguiu conectar, tá? Então, a conclusão que eu tenho para vocês é que o teste ele é meio incerto às vezes. Se ele não conectar, não é porque o seu dispositivo não é vulnerável, então eu não tenho certeza. Eu tô achando que o meu não tá pateado porque eu consegui fazer funcionar depois mesmo de instalar o aplicativo do fabricante, então vocês têm que ficar espertos nisso, porque, pelo que eu tô entendendo, vários dispositivos ainda não têm atualização e talvez não tenham atualização. Então, o que a gente tem que entender, tá, é que o Bluetooth é um protocolo extremamente radioativo e gambiarrento. Esse tipo de coisa já aconteceu outras vezes e vai acontecer outras vezes no futuro. Então, a gente tem que esperar que esse tipo de coisa vai estar aí, que possa acontecer. Então, né, sempre façam isso. Atualizem seus dispositivos, fiquem cientes se eles têm uma vulnerabilidade ou não. Não deixem o Bluetooth e o dispositivo ligado se não for explicitamente necessário, porque vocês podem estar vítima a esse tipo de ataque. E não usem dispositivo Bluetooth se o conteúdo da conversa for extremamente sigiloso, paramilitar e ilegal, tá? É isso que a gente pode dizer. Então, no geral, essa vulnerabilidade é bem séria, porém, né, tem as ressalvas de que alguns dispositivos, a pessoa precisa estar muito perto, e no geral, se vocês não usarem esse serviço de localização aí,
o pior que pode acontecer é algum comunista entrar no fone de vocês e colocar: o capitalismo falhou, falha e falhará. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo seja uma espécie de serviço público, né, avisando sobre esse negócio, mas também pensem, né, nas conclusões que a gente falou, que é muito mais importante a gente ter um modelo da nossa segurança, então saber que tipo de ameaças elas vão poder estar acontecendo com a gente e a gente tentar mitigar elas da melhor maneira possível, porque, claro, a segurança perfeita, ela é impossível, mas sabendo que tipo de ameaça a gente está lidando e que tipo de dados nossos podem estar sendo vazados, a gente pode construir uma segurança um pouquinho melhor, tá? Então, no geral, é isso. Somos o canal Tecnologia e Classe. Ah, e como no último vídeo que eu dei bom dia para as pessoas, muita gente gostou do bom dia, eu vou fazer mais alguns bom dias aqui, porque eu também tô gravando esse vídeo de manhã, tá? Então deixa eu ver aqui, eu tenho meu livrinho, vamos fazer bom dia pra Valentina, bom dia pro Enzo, bom dia pro Jorge e bom dia pra Júlia, beleza? Falou, pessoal, nós nos vemos na próxima.